Queridos irmãos, dada a situação que nós estamos vivendo no mundo, e vamos falar aqui da nossa nação, por causa da quarentena que foi instalada, preservando as pessoas da contaminação deste vírus. Isso aí tem surgido também algum desconforto em muitos lares. E nós temos percebido, irmãos, que já tendo conhecimento de algumas coisas, que isso tem trazido alguns dissabores entre familiares. E veio avante, então, de conversar um pouco com a Irmandade sobre algum conselho com respeito à vida matrimonial, com respeito também à condução com os filhos. Já alguns anos passados, o Senhor deu a graça de fazer um aconselhamento, e hoje, aliás, ontem veio avante isto. Então, peço à Irmandade que, por favor, suporte este conselho. Nós não vamos deixar liberdade para os testemunhos, mas vamos aproveitar estes minutos para apresentarmos à Irmandade um aconselhamento naquilo que o Senhor nos guiar. Nós sabemos, irmãos, falando sobre casamento, que é uma instituição divina que o Senhor deixou para o homem. Ele foi ordenado deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher e ser somente uma carne. E não deve haver separação. O desfazimento de um matrimônio não deve ocorrer. Isto é, por qualquer motivo. De modo que isto foi coisa que Deus determinou. A gente costuma dizer que somente a morte deve separar uma vida conjugal. É o que se espera, que não haja outro motivo a não ser isso. Mas nós temos observado nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, que parece que o caminho aparentemente mais fácil tem sido o caminho da separação conjugal, que é uma prática, de certa forma, normal entre as pessoas que desconhecem a palavra de Deus. O trabalho do ministério consiste na conscientização dos cônjuges, no sentido de fazê-lo compreender que este não é o melhor caminho, pois a destruição de um lar já constituído implica no surgimento de grandes males que envolvem famílias, levando-as a uma separação de comunhão entre si, e deixam diferenças, amarguras e desavenças em uma condição que a palavra de Deus reprova. Isso entre as famílias dos que separam-se. Também devemos considerar que a separação conjugal entre crentes faz com que os cônjuges se tornem inimigos entre si. E essa condição os impede de serem ouvidos por Deus em suas orações. Há ainda o grande mal em que se envolvem nos separados, os quais, por ocasião das santas ceias, têm sua comunhão comprometida perante o Senhor, correndo o grande risco de participarem de forma indigna, os quais podem tornar-se culpados do corpo e do sangue do Senhor, além de poderem participar para a sua própria condenação. Então, contendas, desavenças, inimizades e porfias, essas separações entre famílias que trazem diferenças e muitas vezes até o ódio, isso aí não é bom para o povo de Deus. Isso traz impedimentos de estarem perante o Senhor. E quando, havendo filhos, estes se tornam reféns de uma situação incômoda, não sabendo a que lado fica, se mantém, pois uma hora
prende-se para o lado da mãe, outra hora para o lado do pai. E isso provoca o surgimento de grandes sequelas que certamente irão comprometer o seu viver futuro. Isso acontece muito com as crianças pequenas, que quando vêem desavença entre os pais, não sabe para que lado pender. Uma hora é do lado da mãe, outra hora do lado do pai. E isto vai acumulando nas memórias infantis, o que vai trazer para eles problemas lá mais para frente. Geralmente, quando chega numa idade da adolescência, isso começa a trazer certos distúrbios e incompreensões no jovem. E veio lá do princípio. Então, estes são os frutos que surgem quando há esse problema. A experiência tem demonstrado que esta situação é responsável por grandes males nas vidas dos jovens e das crianças, pois esse sofrimento compromete seriamente o estado psíquico da criança e dos filhos em todas as suas idades. Há aqueles que perdem o prazer de viver, sendo vencidos pela tristeza e desgosto de ser ou de viver ou estar num lar que foi desfeito, sem o calor e o amparo de seus pais, onde se tornam vulneráveis, propiciando boa ocasião para o uso de drogas ou bebidas alcoólicas, como também satisfação e prazer que alcança com a bebida alcoólica de forma imediata. Além também daqueles que, no momento de angústias e de um problema psíquico já forte, ele acaba também se automutilando, como muitos jovens, até indo ao suicídio, filhos de nossos irmãos. E os pais devem cuidar. Ora, se os pais não têm uma convivência santa no lar, tem uma convivência onde não há dignidade, nem respeito, nem compreensão, certamente que essa será a cartilha que os filhos estarão estudando para pagarem a conta mais para frente. Então nós aconselhamos, irmão, dizendo a todos que o amor conjugal é como uma plantinha muito tenra que deve ser cuidada com carinho. O amor conjugal deve-se investir nele todos os dias. É necessário amar-se mutuamente, como ensina a palavra de Deus. E diz a palavra: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Isto está escrito na carta aos Efésios que Paulo escreveu. Então os irmãos veem que já haviam cuidado do apóstolo nisto. A cultura do amor depende de pequenos gestos que são deveres dos cônjuges. Dever do marido e da mulher empregar, investir na manutenção da boa vida matrimonial, do amor. A comunicação, a saudação e o trato devem ser de forma carinhosa, procurando sempre elogiar-se entre si. Quando não há elogio, irmãos, mas há humilhações de marido para a mulher ou vice-versa, deixa a marca, deixa uma cicatriz que vai doer para sempre. E o elogio não custa nada, é um investimento que deve ser feito pelo marido e pela mulher, porque fazendo isso estarão conservando entre si o respeito, o carinho e o amor. Ainda que a um dos cônjuges não lhe agrade algum procedimento, porque às vezes tem coisa que não agrada ao marido ou do marido que não agrade à mulher. Mas nem por isso deve abater um ao outro, pois certamente isso pode trazer tristezas e aborrecimentos que se acumularão ao longo do tempo, resultando dano para um bom relacionamento. Então devemos cuidar, observar sempre. O elogio e a admiração entre os cônjuges são formas eficazes de alimentar o amor e a felicidade de viverem juntos, ainda que com o passar do tempo os seus corpos
tomem formas que possam provocar a perda da admiração, porque é natural. Vai envelhecendo, vai perdendo a forma, vai mudando, e não vai mudando para melhor, porque vai se declinando para o lugar de onde veio, como o Senhor deu na oração, do pó, do barro, até que Deus formou o homem. Mas tem o lado inverso, tem o retorno, e vai passando o tempo, nós já começamos a retornar, já perder a forma corporal e assim por diante. Contudo, as virtudes não se envelhecem, e também a contemplação de si mesmo à frente de um espelho fará ver que, igualmente ao seu par, está também envelhecendo. Porque a gente sempre olha para os outros, mas não olhamos para nós. Mas é bom de vez em quando também fazer uma autoanálise e ver que nós, cada um de nós, estamos declinando, estamos enrugando, estamos esquecendo, estamos vendo menos, estamos perdendo o músculo, estamos perdendo a forma, estamos perdendo a vida. Mas só não se devem perder as virtudes de Deus, irmão. Isso não pode. O marido deve elogiar sempre a sua esposa, admirando-a como sendo, e que realmente é a pessoa mais importante em sua vida. Não é necessário repetir isso, mas é uma realidade. A pessoa mais importante na vida do marido é a mulher, a mãe dos seus filhos, se tiver. Quanto ao seu vestir, no cuidado com o lar, no trato com seus filhos, demonstrando com isso o reconhecimento de seu papel como uma verdadeira esposa, além de uma serva de Deus. Um homem de Deus, marido, deve honrar a sua mulher, elogiar, ter paciência, ser carinhoso, ser humilde, suportar, elogiar sempre, elogia a comida que ela faz. Tem marido que desfaz da comida e ofende a esposa. Longe disso, irmãos. Ainda que a comida seja intragável, mas dê um sorriso, elogie a esposa. Ela vai pensar que você ficou contente. E vai conservar o carinho e o amor. Mas nunca desfazer. Mas a mulher também precisa corresponder, irmãos, e ser receptiva, porque ambos vão conservar este bem-estar. Comparações com pessoas, no sentido de humilhação ao cônjuge, jamais devem existir, devem ser evitadas. Nunca comparar a mulher ou o marido com outra pessoa, no sentido de humilhar. No sentido de exaltar, sim, mas de humilhar, não. Você parece fulana, você parece o fulano. Não, isso aí humilha e depõe contra a moral do seu cônjuge. Isto também desagrada a Deus. Recordações de pessoas tais como, isso aqui deem atenção, ex-namorados, ex-namoradas, ex-maridos, no caso de viúva ou outra forma, ex-mulher com quem já se relacionou no passado, jamais deve existir, pois essas recordações provocam ciúmes e são desagradáveis, traz uma virtude má que não deve haver no casal. Então, é viúvo que casou de novo? Aquela já foi, dormiu no Senhor, está quietinha esperando a vinda do Senhor. Agora a outra não, casou de novo? Então, o negócio agora é ela. Aquela já foi, aquele já era, já dormiu no Senhor. Agora é o hoje, é com este ou é com esta. Porque fazendo isso não se provoca uma reação negativa que pode trazer algum dano no relacionamento. Ao chegar em casa, deve o cônjuge desligar-se dos problemas que o atribularam durante o dia, procurando apresentar somente o bom lado, deixando de lado o mau humor, impaciência, intolerância e até os possíveis maus tratos que são inconvenientes para um bom relacionamento, tanto com o cônjuge quanto com os filhos também.
O nervosismo deve ser controlado e evitado, pois prejudica o seu convívio com os seus e também a sua própria saúde. Descarregar aquilo que aconteceu durante o dia de mal, de gosto ruim que teve, naquele que chegou e encontrou em casa, irmãos, isso aí é uma vida retrógrada, isso aí está andando para trás. Nunca. Entrou em casa, problema de fora ficou para trás, só se for coisa boa. Coisa que não é boa, faça logo um filtro. Coisa que não é boa, fica do portão para fora. Coisa boa, pode transmitir, porque vai ajudar a melhorar o relacionamento. Gritos, palavras impróprias, ásperas, deteriora o bom relacionamento. Faz nascer a intolerância, doença grave para o convívio a dois. Por outro lado, a recepção no lar deve ser agradável, sempre com um sorriso, evitando já de pronto sobrecarregar o outro com seus problemas, que isso acontece muito. O marido bateu o portão, quando chega, ela já pega a lista para descarregar todo o problema antes que ele pergunte como ela está. Isso é gasolina no fogo. Não conte os problemas. Conte soluções. Deixe que os problemas vão decorrendo durante o tempo que estiverem juntos e a solução vão vindo segundo a experiência da vossa vida e a guia de Deus também. Mas descarregar tudo de imediato causa um impacto desagradável. Lembrando que a paz nesse momento não deve ser interrompida por reclamações e cobranças sobre seus problemas. Cobrar, mas ninguém gosta de ser cobrado. Isso é verdade. Devendo ou não devendo, ninguém gosta. Cobrança é uma atitude desagradável. Então não se cobra, deixa que quem deve entenda a hora de pagar. Deixe-os para o momento certo e dessa maneira cultive os bons momentos de sua vida. Irmãos, a nossa vida é tão curta. A pessoa casa, o casal se casam, passa muito rápido, vem os filhos, não curte o viver com as crianças, o pai não tem tempo para conviver com as crianças, não sorri, não brinca, não faz a criança feliz, está sempre ocupado. Os irmãos querem ver uma grande doença que tem agora? Eu não tenho aqui que pegar na mão, mas faz de conta que seja isso aqui. Uma coisinha chamada celular. O marido chega em casa, mal saúda a esposa, já tira, vai dando trombada nas coisas, vendo mensagem, ou sorrindo, e não sorri para ela, mas sorri para as mensagens. Ela fica olhando, os filhos, esperando um carinho, não tem. Fala com o pai, ele não atende. E não dá nem para descrever as coisas, os males que decorrem desta conduta, que todos sabem como, o que acontece e o prejuízo que isto traz. Outras vezes vamos jantar, senta lá marido, mulher e os filhos, cada um com seu celular aqui na mão direita, comendo, não tem um diálogo, come correndo, empurra o prato, sai correndo e some, bate a porta e tranca. O filho, a filha, cada um vive o seu ninho, excluído. Isso não é família. Isso não é família. Família é aquela que senta, não tem outro comprometimento. Vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar um café. Só atende o telefone sem insistir muito. Porque agora é a nossa hora. Nós estamos vivendo. Estou vivendo com a minha mulher amada. Estou vivendo com o meu marido amado. Eu estava esperando esta hora chegar. Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Que tinha saudades de encontrar a esposa, saudades de que o esposo chegasse em casa, ou que ambos chegassem do trabalho e se encontrassem para se abraçar, para cultivar o amor, abraçar os filhos, beijar. Mas o inverso, não há tempo, não há cuidado. E se a criança chora por falta de carinho, a mãe não tem paciência, o marido não suporta, ou ele senta lá na sala e fica se distraindo, ou ela fica batendo as coisas na pia, ou fica esbravejando, e a criancinha não sabe para que lado pender.
Isto deve acabar na casa do povo de Deus. Se os irmãos creem, conseguirem acreditar que a extensão desta fala atinja muitos lares, que cada lar desse possa ocorrer, irmãos, o que a palavra disse, que o Senhor Jesus, ainda hoje na reunião de jovens e menores, que Zaqueu, o Senhor Jesus, se ofereceu para ir posar na sua casa. Ah, que bom! Se continuasse o efeito da palavra de manhã, para jovens e menores, e agora o Senhor oferecesse aqui, vocês querem que eu vá viver com vocês na vossa casa? Aceitam? Pois onde o Senhor entrar, entra a paz, entra a harmonia, entra o amor, entra a humildade, entra a mansidão, entra a paciência, entra a tolerância. Por que quando termina o culto, nós, agora não, mas fomos recomendados pela palavra: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo da caridade. Por quê? Porque reina entre nós, entre o povo, o amor. Este amor não pode reinar na casa do Filho de Deus, da Filha de Deus, do povo de Deus. Pai que saúda os filhos com ósculo, filhos que saúdam os pais com ósculo, que não é mais tchau, mãe, bom dia, mãe, boa noite, mãe, paz de Deus, mamãe, paz de Deus, papai. Hoje não, você, pai, você, mãe. Por quê? Porque a inversão de valores faz sumir a gratidão e os valores bons, substituindo por aqueles que são vis, que não têm valor nenhum. Mas não devem ser assim os filhos e as filhas de Deus. Quando estiver distante, a sua fala, através de telefone, deve ser carinhosa, demonstrando prazer em poder falar e ouvir a voz de sua esposa. E esse comportamento vale também à esposa com relação a seu esposo. Ter prazer de conversar, mesmo que está longe, liga. O telefone está trabalhando longe, dá uma ligadinha de vez em quando e declara o amor. Irmãos, acabou aqui, em algum lugar está voltando, a maioria não tem mais isso. Mas eu te amo, meu bem, paz de Deus, minha querida, Deus te abençoe, eu te amo. Essa declaração está tão difícil de existir. Muitos nem se saúdam, vão dormir, não se saúdam, chegam em casa, não se saúdam, viram as costas um para o outro, fica o dia inteiro, marido e mulher, não tem um assunto, não tem uma prosa de um com o outro. Mas hoje, por este conselho, em nome do Senhor Jesus, abram a porta dos vossos lares para que o Rei da Glória entre na vossa casa. Assuntos referentes à vida particular, prestem atenção nisto aqui, irmãos, bem como suas intimidades jamais devem ser externadas a amigos e muito menos com pessoas do sexo oposto. Evitar conversas frequentes a sós com pessoas do sexo oposto, tais como colega de trabalho, amigos de faculdade, quaisquer que sejam, pois isso abre porta para um enfraquecimento do amor conjugal. Evite dar carona, quer dizer, carregar no veículo, pessoas do sexo oposto, mesmo que bem conhecidas, principalmente se estiverem sós. Isto aqui já é de nosso conhecimento, mas não custa a nós lembrar. Temos sempre este cuidado. Porta fechada para que o adversário não entre. A falta de vigilância a esse respeito tem provocado danos, sérios danos, tanto na vida conjugal quanto na espiritual, levando a pessoa a cair em grave pecado, adulterando o casamento e transgredindo a palavra de Deus. Isso tem acontecido muito e muito. A falta de vigilância a esse respeito tem levado, irmãos, a usar o veículo de comunicação, que é mais fácil declarar aqui alguma palavra a uma pessoa estranha
uma palavra carinhosa, do que tete a tete, ou na cara da pessoa. Então, por aqui se relaciona até que caia depois no enredo. Telefone celular e outros meios de comunicação, usem explicitamente por necessidade. Para outras coisas, tenham cuidado, porque a mesma velocidade que leva um trabalho, uma informação boa, traz também uma mensagem diabólica para destruir a nossa vida espiritual. Quando a esposa também trabalha, é bom que o marido compartilhe com ela, ajudando-a em seus afazeres, procurando auxiliá-la em suas tarefas, pois assim certamente evitará que surjam entre eles tensões oriundas das preocupações que são naturais. A paciência, resignação e tolerância mútua devem fazer sempre parte do cardápio mínimo necessário a um bom relacionamento. Nunca deve faltar, irmãos. Paciência, resignação e tolerância. Lembrem-se, ninguém é perfeito e nem suficientemente capaz de levar a vida a contento em um relacionamento onde uma das partes não corresponda com o amor devido. Quando um nega o amor ao outro, então o convívio é danificado. Da mesma forma, a esposa deve tratar seu esposo com respeito e reverência, pois assim ensina a palavra de Deus. Quando a esposa também trabalha, ainda que o seu salário seja superior aos ganhos do seu esposo, contudo, deve haver suficiente humildade para não sobrepujar-se ao seu marido, pois isso poderá levá-lo a um desgosto e, consequentemente, a um esfriamento em seu amor conjugal. Se a esposa trabalha e ela tem uma formação melhor, ela tem um salário maior, não humilhe o esposo por isso. Não o faça menor. Conserve ele sempre com o devido respeito e consideração, e elogio também. Ainda que ganhe um pouquinho só, mas ele é fiel, demonstra amor e carinho, conserve-o, porque ter marido carinhoso também não deve ser fácil, pelo que se vê aí no mundo. Se o teu marido é servo de Deus, é fiel, mas é um sofredor, luta no trabalho, ganha pouco, e você ganha mais, dê glórias a Deus, porque Deus te ajudou nesta parte. Mas seja paciente com o teu marido, para que Deus vos abençoe. O trato deve ser sempre delicado, ainda que sofrendo as contrariedades da vida no trabalho e em toda a sua vida, no comprometimento, e contudo deve a esposa ser meiga, evitando o descontentamento emocional, o descontrole emocional, que pode levar a desentendimentos e às vezes até gritarias que a palavra de Deus reprova. Paciência, tolerância e mansidão são virtudes divinas que devem fazer parte do viver para poder manter a paz no lar e na vida conjugal. A manutenção da felicidade matrimonial existe sempre onde há o diálogo. Saber ouvir é uma grande virtude. Precipitar-se em resposta impensada provoca reações indesejadas. O descontrole no falar faz com que a pessoa fale demais, e na multidão das palavras surgem os erros. Então, tomemos cuidado. É necessário que o cônjuge, antes de assumir compromisso, quer sejam de ordem financeira ou outros, que haja compartilhamento de seu par, ou do marido para com a mulher, ou vice-versa, ouvindo o parecer do seu cônjuge, condição necessária a fim de se evitar problemas futuros. Em caso de dificuldade financeira, ambos devem dialogar, buscando solução sempre de forma pacífica, evitando desentendimentos que impedem de se chegar a bom termo. É necessário que haja controle nos gastos, evitando compras desnecessárias que podem levar a um endividamento em financiamentos, cartões de crédito,
e uso de limites em conta bancária, pois os juros são altos e se avolumam facilmente, provocando desequilíbrio financeiro, trazendo com isso aflição e possível desequilíbrio na vida do casal. Isso aqui, irmãos, existem pessoas que sofrem um problema psíquico que se chama de TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa tem compulsão para gastar, para comprar. Então sai de casa, não volta de mão no bolso, nem de mão vazia, sempre com um pacote na mão, com alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa está ávida por gastar. Tomemos cuidado, porque depois que cai no endividamento, o sofrimento para ambos e para a família é grande. Quanto a filho que deve ser aconselhado a evitar a manifestação de ira, a qual não contribui para um bom entendimento, impedindo a aceitação de conselhos e agradando ainda mais a relação dos pais com filhos. Nunca esquecer que a doçura dos lábios aumenta o ensino. Caso haja divergência entre os cônjuges com relação aos conselhos ou repreensões dadas aos filhos, evitar discordar em frente aos mesmos. Se o marido repreendeu o filho, a esposa não gostou, não demonstre. Acerte isso aí depois, mas não na frente dos filhos, porque isto acaba trazendo um problema que dificilmente se conserta depois. É necessário que o casal sempre procure orar em conjunto, mesmo sendo somente ao deitar-se. A oração feita pelo casal com os seus filhos evita muitos males que são decorrentes da falta de união entre si e os aproxima mais a Deus, tornando-os participantes das suas bênçãos. Havendo algum desentendimento no decorrer do dia, que isso aí pode ocorrer, deve reconciliar-se antes de deitar, cumprindo assim o que diz a palavra: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso está escrito em Efésios. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago é quem escreveu. Tenho sempre em mente que seus filhos, ainda que com pouca idade, absorvem todos os sinais do ambiente em que vivem, conhecendo perfeitamente o estado emocional de seus pais, tanto na paz e alegria quanto na guerra. Condição essa que pode enobrecê-los ou depositar em seu subconsciente males que serão sequelas e mazelas, as quais os tornarão reféns de um grande sofrimento em sua vida futura. Filhos formados em lar desajustados são fortes candidatos ao uso de entorpecentes. Guardem bem isso aqui, irmãos. Resumindo, todos esses conselhos estão contidos na palavra de Deus, pois onde existem a caridade, a humildade, a paciência e o temor a Deus, o qual é o princípio da sabedoria, nunca faltarão as suas bênçãos, as quais sempre almejamos. Mas aproveitando, irmãos, perdoem, o tempo já foi, mas é uma oportunidade, tanto de falar quanto de ouvir. Não é que eu gosto de falar muito, mas também não queria perder essa oportunidade tão boa que Deus está dando hoje. Mas eu queria falar só um pequeno detalhe com respeito à manutenção do bom viver matrimonial e também da atenção do papel de marido e do papel de mulher. O apóstolo Paulo ensinava, dizendo assim, que precisavam ter cuidado os casais para não prejudicar um ao outro, mas se houvesse necessidade de aplicar-se a oração ou uma comunhão maior com Deus, que fizesse isso de pleno consentimento entre ambos. E depois voltasse à normalidade para não dar ocasião ao adversário. Isso quer dizer o seguinte: o marido deve ser marido da sua mulher, ter o papel de marido, de homem, como diz a palavra. E a mulher também deve corresponder com o marido. Porque
porque quando existe divergência e deficiência nisso, portas se abrem para espíritos malignos entrarem e trazer ofertas e levar embora, fora da graça, e destruir casamentos. Outra coisa, aplicar-se à oração. Há irmãos e há irmãs também que querem consagrar-se a Deus, que querem orar e buscar, e ler a Escritura, e dedicar-se em comunhão, e consagração, mas esquece da mulher, esquece do marido, esquece que é casada, que tem marido, que devem conviver-se mutuamente. E então está defraudando o marido. Ele está sofrendo porque ela quer ser mais santa. Ou ela está pagando a conta alta porque ele está se santificando. Não convém que aconteça isso. Se houver necessidade de uma consagração maior a Deus, que haja consentimento mútuo. Paulo exortou assim, de ambos. Mas depois voltem à normalidade, para que não haja porta aberta para o adversário. Porque temos, irmãos, notícia de muitos lares e casamentos que se desfazem quando não há atenção de um para com o outro. E vai ver por quê? É que esfriou o amor. Não, não gosto mais dela, eu não gosto mais dele. Perdi o amor, esfriou. Por que esfriou o amor? Por causa, irmãos, da imprudência. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, recebo este conselho, que isto trará bem à vossa vida conjugal, familiar e espiritual também. Deus seja louvado.